Então o termo incubadora surgiu somente no final da década dos anos 1950, em função justamente de um colapso de uma grande indústria do estado de Nova York, né? Então uma grande indústria que tinha um galpão, que ocupava o galpão de quase 80 mil metros quadrados, e que o seu fechamento provocou um aumento de 20%, uma taxa de 20% da taxa de desemprego na região, ou seja, o impacto foi bastante grande. E aí uma família rica, lá, a família Mancuso, ela resolveu, depois de alguma tentativa de tentar achar uma outra empresa grande para colocar naquele lugar lá, resolveu dividir o terreno para que várias pequenas empresas pudessem utilizar o espaço e compartilhando algumas coisas já, tá? E curiosamente, uma das primeiras empresas incubadas foi um aviário lá, né? E aí surgiu essa questão da incubadora, ou seja, incubar ovos, né? Pintinhos, e aí surgiu uma das primeiras, e aí o nome incubadora colou, né? Então o termo incubadora empresarial nasceu inspirado no equipamento criado para proporcionar as funções vitais de recém-nascidos que precisam de tratamento especial, ou seja, na visão de que a empresa, quando nasce, precisa de cuidados especiais. O mercado é muito duro, é muito competitivo para que seja possível abrir mão de uma preparação para a entrada nesse mundo difícil, tá? Então ela proporciona facilidades vitais, né? Surgimento e desenvolvimento da construção de novas empresas, infraestrutura física, apoio técnico, gerencial. E aí a primeira incubadora empresarial, na realidade, ela surgiu o nome incubadora surgiu em 1950, agora a primeira incubadora mesmo surgiu em Stanford em 1937, onde dois jovens graduados, o Bill e o David, que tem um sobrenome que hoje é conhecido, eles foram estimulados pelo professor lá, o professor Terman, a iniciar uma empresa e persistir no projeto de equipamento eletrônico inovador. Então lá que surgiu a primeira incubadora. A iniciativa prosperou e hoje a gente tem a famosa HP, tá? Então a incubadora induz o surgimento de unidades produtivas que geram grande parte da produção industrial e criam a maior parte dos postos de trabalho no Brasil, porque hoje a gente sabe que no Brasil 98% das empresas existentes empregam 60% da população, né? Desculpa, micro, pequenas e médias constituem cerca de 98% das empresas existentes. Então é muito importante isso, então é muito importante se olhar para o pequeno. E aí, dados sobre mortalidade de empresa, onde um dado interessante também é que inverte a taxa, né? Então a empresa incubada que passa por incubação, a taxa de mortalidade dela reduz para 20, contra 70 de empresas que não participaram de processo de incubação. Então isso é muito importante para a economia local. E entrando um pouquinho no parque, justamente aquela HP lá que começou com aqueles dois alunos, ela foi a primeira a fazer parte do Parque Tecnológico de Stanford, foi criado em 1954, né? Que aí surgiu, a partir daí surgiu o tal do Vale do Silício, tão conhecido e tão importante hoje. Em relação à definição de parque tecnológico, existem variações. O IASP, que é a Associação Internacional de Parques Científicos ou Parques Tecnológicos, ela dá uma definição. E ali ela enfatiza mais a questão de aumentar a riqueza da comunidade mediante a promoção da cultura da inovação e da competitividade das empresas e instituições intensivas em conhecimento, associadas àquela organização. Então, todas as empresas que participam de um parque, elas têm um vínculo, né? E aí isso faz o quê? O que o parque tecnológico faz? Estimula e gerencia o fluxo de conhecimento e tecnologia, estimula a criação e o crescimento de empresas, provê espaço e instalação de qualidade, tá? Já a Protec, que é a Associação Nacional das Incubadoras, Parque Tecnológico, hoje até tem outro nome que eu não consigo falar aqui agora, ela diz que é o seguinte: o que é um parque tecnológico para ela? É um complexo industrial de base científica e tecnológica planejado, de caráter formal, concentrado e cooperativo, que agrega empresas cuja produção se baseia em pesquisa tecnológica, desenvolvidas em centros de P&D vinculados ao parque. E também é um empreendimento que promove a cultura de inovação, da competitividade e do aumento da capacitação empresarial, né? Vejam ali que a transferência do conhecimento e tecnologia, ou seja, envolve cooperação, envolve a rede, tá?
Bom, a gente fala em inovação, na realidade deu uma passada sobre essa questão do território e tudo mais. Agora, o meio realmente só vai ser inovador quando forem criadas novas firmas, tá? Então, é com novas firmas, em firmas incubadas, dentro de incubadoras de base tecnológica, principalmente são aquelas que podem fazer mudar a realidade da região, tornando-a realmente uma região inovadora, um território inovador, tá? E aí, dando um último conceito sobre polo tecnológico, é o último mesmo, o que seria um polo? Então, a gente viu incubadora, viu parque e agora está vendo polo. Então, polo é uma região onde há uma concentração maior de atividades tecnológicas, mais do que em outras, não obrigatoriamente relacionadas a um único tema. Então, eu posso ter um polo, por exemplo, o polo tecnológico de Campinas, ele não é específico na área de telecomunicações, não é específico na área de mecânica, ele pode envolver mais de uma área. Não exige a necessidade de concentração em um único espaço, como é o caso do parque, né? E nem possuir algum tipo comum de gestão, que o parque tem, né? O parque tem, a incubadora tem, no caso o polo não, pode ser simplesmente uma coincidência isso aí. Finalizando, tem essa ideia desse político e pensador francês, que é o Alain Périfitte, que ele fala o seguinte, voltando à questão do que é centro em toda a discussão que a gente fez até agora. Por trás das combinações de capital e trabalho, por trás das mudanças tecnológicas sociais, por trás das estruturas do intercâmbio e dos vais-vens da conjuntura, existem, sempre existiram, sempre existirão as decisões da desistência dos homens. Coloca as mulheres junto aqui também, né? Lógico. Sua energia ou sua passividade, sua imaginação ou seu imobilismo. É inútil procurar do lado de fora a causa profunda dos avanços e estagnações. É em nós que reside o desenvolvimento. Enterrá-lo ou fazê-lo frutificar depende de nós. Então, por mais que a gente tenha falado de redes, que pode parecer meio abstrato, falar de estrutura, falar de inovação, mas sempre por trás disso tem a figura do indivíduo, né? A figura do ser humano. É ele que, não é o governo, né? Não é o mundo, não é o terremoto do Japão que diz, agora eu não vou mais desenvolver. Não, depende muito das pessoas que fazem parte daquela região, daquele território, que confiam mais, que cooperam mais, que estão mais ligadas em forma de rede, buscando justamente aqueles laços fracos para poder criar aquela paixão pela criação e criar aquela energia que possa levar à inovação, à maior competitividade da empresa e, consequentemente, maior competitividade regional. Então, meus amigos e amigas, ficamos por aqui, procuramos fazer essa passagem sobre esse conjunto de temas que pode parecer, assim, da maneira rápida como foi feita, até pode parecer que não são relacionados, mas tem um fundo comum ali, tem uma linha comum que é sempre o papel do indivíduo no processo, tá? A questão da pessoa que está na instituição, que está na empresa, que está no governo, é ela que define, praticamente escreve a história da nossa região, da nossa instituição, da nossa empresa. Então, mais uma vez informando sobre a questão do próximo módulo, que vai ser no dia 24 e não no dia 23, no mesmo horário, tá certo? Muito obrigado. Então, temos agora as atividades pela frente, que eu preciso ainda definir o que a gente vai fazer de exercício para a segunda aula. Eu já tenho recebido muita coisa da primeira, então trabalhos muito bem elaborados, que percebes que há um entendimento bom da mensagem que a gente tenta passar aqui nessas duas aulas. Muito obrigado e boa continuidade de formação para vocês. Até logo.